Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Vamos começar um novo dia na presença de Deus, pedindo a sua graça, a sua proteção. Vamos começar um novo dia pedindo entendimento para a gente entender realmente a importância de andar com Deus, a importância da comunhão com Deus. Algo maravilhoso que nós não merecíamos. E os que de alguma forma pudessem acreditar que mereciam, não conseguiriam acertar, não conseguiriam descobrir, porque não é uma conquista humana, uma atividade humana, uma busca humana. Os humanos mais preparados, mais dignos, os humanos mais dinâmicos e, digamos, também mais ferventes, mais fervorosos, não conseguiriam a redenção sozinhos. Os humanos mais justos do ponto de vista social, do ponto de vista familiar, aquele homem, aquela mulher que nunca causou uma tristeza maior à sua família, que nunca criou um problema de ordem que viesse abater a sua família, também não conseguiria. Então, vamos começar esta semana aprendendo uns com os outros, aprendendo com Deus e considerando este passo que foi uma iniciativa divina. Eu não conseguiria, você também não, homem nenhum conseguiria. Aprendemos através dos ministros do Senhor, e o apóstolo Paulo foi um dos maiores neste aspecto, que não vem das obras a nossa justificação, para que ninguém se orgulhe, se apresente, se glorie. Nós aprendemos isto. Então é uma bênção aprender, é uma bênção depender do Senhor e é uma bênção ter humildade para reconhecer esta nossa dependência salutar, maravilhosamente saudável na presença de Deus. Amanhecendo o dia, Senhor, me ajuda, Senhor, me dirija neste dia, Senhor, me ensina a te servir, Senhor, passa comigo em alguma dificuldade que venha surgir, Senhor, me habilita para a vitória de hoje. Todos os dias nós temos uma vitória. Todos os dias nós vencemos, ou não. Então, é muito necessário e maravilhosamente muito seguro andar com Deus. Nós vamos ler 2 Timóteo 1:7. Nós aprendemos aqui também a questão de estar preparado, a necessidade de estar preparado. Deus nos habilitou para isto. E os ministros de Deus, em todas as gerações, alguns foram bastante conhecidos, alguns foram praticamente anônimos e outros foram absolutamente anônimos. Mas todos os ministros de Deus, de alguma forma, ministrou, pensando em ajudar a gente, ajudar você, ajudar a igreja, ajudar o ser humano na sua luta vital, na sua luta diária, na sua necessidade de enfrentar desafios. Então a leitura, 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não tenha vergonha do evangelho do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou seu prisioneiro. Antes, participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou a uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, o qual é manifesto agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção
pelo Evangelho. Louvado seja o nosso Deus. A palavra de Deus, meus amados irmãos, nos ensina todo o tempo, em todo o contexto da antiga e na nova aliança, que nós não conseguiríamos sozinhos. Na antiga aliança, muitos homens tiveram um brilhante testemunho, mas eles não conseguiam sozinhos, eles precisavam da força e da graça do Senhor. É por isso que nós lemos o testemunho das Escrituras e vemos em tantos casos a ação angelical. Um anjo foi enviado para ajudar nisto, para fazer aquilo, para orientar. Os anjos ajudavam até na guerra. Josué estava numa guerra. Era uma guerra de conquista, Deus havia autorizado, ordenado, era uma promessa antiga de Deus para os descendentes de Abraão. Moisés tira o povo, leva para a fronteira de Canaã, mas não entra lá. Quem vai entrar com esta comunidade, com esta população, é o Josué. E o Josué, nesta guerra para tomar posse da terra, nestas batalhas travadas em várias frentes, um dia ele encontra um homem que estava militarmente trajado. E ele pergunta se aquele militar fazia parte dos seus ou dos seus inimigos. E aquele homem diz que é um oficial do exército do Senhor. Então, em ambos os testamentos, fica absolutamente claro que o homem não vence sozinho. No Novo Testamento, nós encontramos o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus. Ele nasceu sem a intervenção humana. Não foi a vontade da carne e do sangue, não foi porque a sua mãe estivesse fértil e o seu pai estivesse tido um contato com ela, não. A questão foi espiritual. Era uma jovem que estava noiva, mas era apenas noiva, ela não convivia conjugalmente com aquele jovem. E ela foi avisada que seria mãe, e foi mãe de Jesus. Foi a mãe de Jesus. Jesus, este ente santo, nascido de uma forma profundamente santa, foi jejuar, orar, e foi tentado mesmo assim. E diz a palavra de Deus que após a tentação chegaram os anjos e o serviram. Chegaram os anjos para servir a Jesus. Então, o próprio Filho de Deus não venceria sozinho. Nem eu, nem você venceríamos sozinho. Nós não venceremos sozinho. Então, nós temos aqui a exposição da verdade absoluta. Nós fomos contemplados por Deus, que nos deu o seu espírito, um espírito de fortaleza, um espírito de amor, um espírito de moderação, ou seja, sensatez. E o Paulo, que está falando com um dos seus alunos, dos seus discípulos, ele diz: não se envergonhe, não tenha vergonha do testemunho de nosso Senhor, também não tenha vergonha de mim. Muitos indivíduos tinham vergonha até de Jesus. O Judas ficou decepcionado com Jesus. Jesus falando de morte e o Judas desesperado, até fazer aquilo que era necessário ser feito por alguém. Ele não foi escolhido para ser o traidor, ele se precipitou. Resultado: nós, meus amados, aprendemos na palavra de Deus. E o Paulo ensinando diz: não tenha vergonha do evangelho, do testemunho do Senhor, não tenha vergonha de mim que sou prisioneiro por causa desse testemunho. Participa das aflições do evangelho e participa do poder do evangelho.
o poder de Deus. Ou seja, existe uma grandeza nesta comunicação. O Evangelho é poder, mas o Evangelho traz também desafios. E no versículo 9 ele diz que o Senhor Deus nos salvou, nos chamou numa santa vocação, ou seja, a vocação é de cima, a vocação é celestial. Não foi segundo as nossas obras. Aquele é muito sensato, aquele é muito bem comportado, aquele é muito sábio, aquele é muito gentil. Não foi por esses aspectos. Ele nos salvou e nos chamou a uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito, segundo a sua graça, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, e foi antes do tempo dos séculos, ou seja, antes da contagem do tempo. Mas agora foi manifestada na aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, que aboliu a morte. Mas a gente não continua morrendo, a sociedade não continua morrendo, os salvos também não continuam morrendo, sim. Mas a morte não tem mais aquele poder que ela tinha de tirar o sujeito da presença de Deus e eliminar a sua esperança. Hoje, quando a morte nos surpreende e leva, quando ela vem e faz o seu serviço que tem que fazer realmente, toda a carne é erva, ela simplesmente nos aproxima de Deus, é um transporte, é um meio de nos levar, de nos transportar para o reino celeste. Então, ele aboliu a morte, aboliu o poder da morte, o juízo da morte, a força que destruía a nossa esperança. E trouxe a luz e a incorrupção pelo Evangelho, ou seja, nós vivemos na luz, andamos na luz, vivemos num estado de graça por causa do amor do Senhor. Que Deus abençoe você, meu querido irmão, querida irmã. Deus abençoe você neste novo dia. Um dia de graça, um dia de paz, um dia de bênção, sabendo que você pode enfrentar algum desafio, alguma luta, alguma inesperada surpresa, desagradável surpresa até, mas você não está só. Nós não estamos só. Não lutamos sozinhos, não ficamos sozinhos, nunca. Mas é nunca, nunca, você nunca estará sozinho. O Senhor Jesus diz que aquele que faz a sua vontade, diz aquele que recebe a minha palavra, nós viremos e faremos nele morada. Morada é absoluta, morada é maravilhoso pensar. Eu não tenho capacidade de entender como é que a divindade mora no ser, no coração do humano. Mas é isto que está escrito. Depois nós entenderemos. A paz do Senhor e bom dia. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor. Continua com os meus irmãos, dando graça e vitória, manifestando o teu poder, ensinando, Senhor, sustentando em nossas mãos, que são frágeis. Ó Senhor, e nos fortalece e nos dá graça, nos ensina cada dia a andar no teu santo caminho. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Deus abençoe, meu querido irmão. A paz do Senhor e bom dia.